Olá pessoal, aqui quem fala é o Ítalo Samuel, sou fotógrafo profissional desde 2011 e desde 2014 eu resolvi entrar no empreendedorismo. Como assim? Comecei a trabalhar para mim mesmo, comecei a fotografar por conta própria e desde lá para cá eu venho fotografando muito casamento, principalmente, mas enfim, fotógrafo ele tem que estar apto para fotografar qualquer coisa e a gente está aí fotografando casamento, 15 anos e tudo que aparece para fazer, certo? E hoje o intuito dessa palestra é eu ensinar, ou mostrar para você a fotografia de uma forma um pouco mais abrangente. O que nós falamos sobre, o que geralmente se fala sobre fotografia é algo muito técnico e restrito apenas à câmera e à habilidade de manipular a câmera. Nós sabemos que a maioria dos cursos de fotografia, boa parte dos cursos de fotografia, eles te ensinam a mexer com a câmera e a fazer a composição fotográfica. Porém, a parte difícil é o que a gente vai trabalhar hoje, que é o dia a dia do fotógrafo, e a parte profissional do fotógrafo é que os cursos não te ensinam, você vai ter que aprender na prática. Porém, eu estou aqui hoje justamente por causa disso, porque a gente desenvolveu uma forma de trabalhar, de ensinar, que parte da formação completa do fotógrafo. Como assim? O nome da palestra é Fotógrafo Profissional. Por que isso? Normalmente o que a gente aprende em cursos de fotografia é suficiente apenas para a gente ter o conhecimento técnico do que é uma câmera, como se faz uma fotografia, e até algumas coisas que não interessam para o trabalho, né? Por exemplo, você saber o que significa a palavra fotografia não vai fazer você ganhar dinheiro. Então, a ideia aqui é fazer você entender o contexto total da fotografia profissional, para que você possa trabalhar com fotografia, e aí você, um dia, dependendo do seu planejamento, da sua organização, você poder viver exclusivamente da fotografia. E a finalidade dessa palestra, desse mini curso aqui, é que você tenha vontade de pelo menos conhecer ou buscar o conhecimento para entender que existe sim uma possibilidade, existe uma alternativa, que não é somente aquelas que os nossos pais nos ensinaram, as pessoas, o governo ensinou que você tem que estar ali trabalhando todos os dias, batendo ponto e assinando carteira, que não é nada ruim, é ótimo, mas deve ter um prazo para que você possa trabalhar por conta própria e servir a mais pessoas e não apenas a uma pessoa. E a finalidade é que você, no final dessa palestra, tenha vontade de empreender, e esse é um caminho muito, 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 muito viável. O caminho da fotografia é um trabalho que é divertido, prazeroso, rentável, dá trabalho, lógico, como todos os trabalhos, mas você se diverte enquanto trabalha. Então, é uma ótima alternativa para que você tenha uma renda a partir de uma ferramenta, muitas pessoas chamam de arte, né? A arte fotográfica, e que é você quem tem o controle total sobre a sua vida e não uma terceira pessoa. E iniciando já de cara, eu quero apresentar aqui, a gente vai dividir esse método, ou melhor, essa palestra, em 3 pontos principais. A fotografia em si, que é o que você necessita saber para poder começar a trabalhar, comunicação e fluxo de trabalho. Então, iniciando aqui com a parte da fotografia já, a parte básica, vamos ter uma apresentação geral, que é o seguinte: para que você possa começar a fotografar, para que você possa trabalhar como fotógrafo profissional, você não necessariamente precisa começar gastando, né, o dinheiro que talvez você nem tenha para comprar uma câmera como essa, que muita gente, né, a famigerada câmera profissional, entendendo que esse termo é errado. Câmera profissional tecnicamente não existe. O que existe são câmeras adequadas a profissionais, e isso daqui a gente chama de câmera DSLR. DSLR, que em inglês é Digital Single Lens Reflex, que é uma lente de reflexo, né? Ou melhor, desculpa, que é uma câmera com uma única lente que reflete aqui em cima, onde a gente vai ter imagem através desse visor aqui de trás.
E a característica principal dessa câmera, uma das características principais, é que ela é intercambiável, ou seja, você pode trocar as lentes trocar as lentes de acordo com a sua necessidade. Então, as câmeras mais adequadas para trabalhar com fotografia é essa DSLR. Eu estou aqui com a Nikon D7000. Se nós fôssemos classificar, ela seria o número 2 da linha de câmeras da maioria das marcas. O número 1 é o que a gente chama de entrada, câmera de entrada. Esse seria o número 2, uma entrada um pouco mais avançada. E tem a chamada full frame, que é uma câmera mais robusta, maior, com um sensor de 35mm, que é o sensor das antigas câmeras analógicas, do filme fotográfico que a gente usava antigamente, ok? E para iniciar a conversa toda, a gente vai entender que a fotografia necessita, toda e qualquer fotografia necessita de 3 pilares básicos: velocidade do obturador, abertura do diafragma e sensibilidade ISO. Essas 3 coisas vão fazer com que a sua fotografia exista de fato. Como eu não havia falado, mas a fotografia é luz, é escrever com luz. Então, a luz que está entrando dentro da lente da câmera, ela que vai reproduzir, através de uma série de coisas que acontecem aqui dentro, que eu não vou entrar em detalhes, para poder reproduzir a foto aqui na câmera, ou melhor, no visor LCD, certo? Para que haja fotografia, é necessário esses 3 elementos estarem em harmonia, em conexão mútua um com o outro. Por quê? Vamos começar com o primeiro elemento aqui nessa classificação, que não precisa ser primeiro, segundo, terceiro, é só para a gente ter um pouco mais de didática. A primeira parte é a velocidade do obturador. Ou melhor, eu vou começar pelo diafragma para ficar mais tranquilo aqui. Eu tenho aqui uma lente antiga, uma lente analógica. Creio que não vai dar para ver daí, mas ela está... Dá para ver essa abertura? Mais ou menos, mas dá para ver abrindo um pouquinho, né? Se não der, tem problema não. Tá, pronto. Enfim, isso daqui que eu estou fazendo, esse movimento, tem uma série de lâminas dentro da lente, que é o chamado diafragma. Esse diafragma, ele é exatamente a simulação do olho humano, da pupila do olho humano. Então, da mesma forma como quando você está num ambiente extremamente escuro, a pupila do seu olho ela vai dilatar a um ponto que ela possa captar toda a luz ambiente e você não fique totalmente cego na escuridão. Da mesma forma, se você sair no sol de meio-dia, a sua pupila ela vai se fechar a um ponto que você não seja ofuscado pela luz do sol e você consiga enxergar as coisas na rua, nas pessoas, etc. Esse mecanismo, essa característica dos nossos olhos foi implementada dentro das lentes fotográficas. Então, obviamente, de acordo com essa lógica, se você estiver num ambiente escuro, você vai ter que abrir esse diafragma a uma intensidade tão grande que possa captar o máximo de luz disponível no ambiente. Aqui eu estou fazendo manualmente porque essa lente me permite isso, é uma lente mecânica antiga dessa câmera aqui analógica. Como eu falei, digital single lens reflex é porque tem a palavra digital. A diferença dessa para essa é porque tem a palavra digital, certo? Essa daqui e essa daqui são basicamente, tem a mesma estrutura por dentro, elas fazem basicamente a mesma coisa. A diferença é que essa daqui é analógica, ou seja, usa, né, os filmes digitais, usa analógico negativo, que a gente fazia a foto, depois revelava, né, no laboratório, e esse daqui simula essa daqui, porém de uma forma digital. Não tem mais filme passando, que tem um sensor fotossensível, que a luz vai entrar aqui da mesma forma, o diafragma vai abrir dessa lente, e aí eu vou conseguir fazer com que a luz entre até o sensor, e eu consiga executar a fotografia.
essa parte que eu falei, o diafragma está somente aqui dentro da lente. Aí os outros dois pilares a gente vai encontrar no corpo da câmera, certo? O corpo da câmera que vai ter os outros dois pilares. O segundo pilar, que é justamente a velocidade do obturador. E o que é o obturador? Agora eu vou ali na frente para poder mostrar melhor o obturador funcionando. Certo? Vamos de novo aqui. Dá para ver? Vou fazer o teste aqui. Vamos lá, essa é bem antiga e falha às vezes. Você vai ver levantando aqui, ó. Certo? Essa coisa subindo e descendo, tem um espelho. Ele sobe, depois abaixa. E lá dentro tem uma cortina. Essa cortina abre e o tempo que ela permanece aberta determina a quantidade de luz que vai entrar nesse sensor. Então, quanto mais tempo eu deixo a cortina aberta, o obturador aberto, vai entrar luz. É por isso que você vê aquelas fotos estouradas, que a gente chama, né? Tudo branco, porque esse tempo de abertura do obturador foi muito longo e entrou luz demais. É por isso que a foto queima. Antigamente queimava, né, o filme. Hoje em dia a gente tem aquela foto branca, estourada. Então, essa funcionalidade da câmera, que é a velocidade do obturador, ela determina o tempo que a luz permanecerá entrando nesse sensor. Esse tempo é determinado com frações de segundo, para você ter uma ideia como é rápido essa fração. Então, vamos pegar, imagine que você tem um segundo, né, esse aqui é o espaço de um segundo, e você divide ele em 2.000 partes. Por exemplo, você pegou uma partezinha dessa, é o tempo que a cortina do obturador vai permanecer aberta e essa luz vai entrar. Como acontece isso? No horário, sol muito forte, você tem muita luz disponível, de repente sol do meio-dia, você vai ter que usar mais ou menos essa configuração. 1/2000, ou seja, é como se você pegasse um segundo e dividisse em 2.000 partes, e uma parte daquela é o tempo que vai ficar aberto. Então, você já tem dois elementos, o diafragma e a velocidade do obturador, e o terceiro elemento é um pouco mais complicado de entender, mas na prática você percebe que é bem simples, que é a sensibilidade ISO, que nada mais é do que a capacidade da câmera de captar o máximo de luz disponível nas baixas luzes. Então, se você estiver num lugar totalmente escuro, num campo, ou enfim, numa sala escura, e já tiver ajustado o diafragma, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, para que tenha, dentro do limite, né, porque tanto um quanto o outro tem um limite que você pode ir, e você já ajustou isso e ainda não deu certo, a exposição ainda não está correta, a sua foto ainda não está clara o suficiente, aí você vai compensar com a sensibilidade ISO. E aí, quanto mais alto o número ISO, mais clara vai ficar a sua foto. Em compensação, quanto maior o número ISO, a foto vai ficar com mais grãos, com mais ruídos. Como se fosse uma areinha que fica na foto. Isso é por conta da quantidade de ISO que você colocou, que você aumentou. As câmeras mais atuais, essa granulação, né, esse ruído é praticamente imperceptível nos altos índices de ISO, mas isso é. Então, se você coloca esses três elementos e harmoniza os três, aí você tem o que a gente chama de fotografia com uma boa exposição, né, ou a exposição correta. Então, entendendo isso, quais são as câmeras que a gente usa para trabalhar? DSLR, essa é a mais adequada, e algumas pessoas que ainda estão no começo, elas preferem usar a chamada Super Zoom, que é o Bridge, que é aquela câmera que você puxa o botãozinho aqui, ela vai dar aquele zoom lá, vai buscar o olho da pessoa. E essa também algumas pessoas usam, eu não indico que você use, porque se ela encostar assim no chão, ela vai quebrar, e não vai te dar a velocidade que você precisa para trabalhar. Na minha opinião, o que é mais importante numa câmera como essa daqui, que é a DSLR,
é a velocidade. Se eu estou pensando numa fotografia, eu tenho que ter a resposta rápida dessa fotografia. Eu não posso ficar demorando 15 anos enquanto a pessoa se programa, enquanto a câmera está processando. Então, eu preciso de velocidade para trabalhar. O cliente não vai ficar a vida toda esperando que eu configure a minha câmera para tirar uma foto. Certo? Então, nós temos aí a tríade fotográfica, e agora nós vamos ter a segunda coisa, que é tão importante quanto, talvez mais importante. Não existe coisa de mais importante ou menos importante. O que existe é tão importante quanto, que é como você vai trabalhar com fotografia. Vamos supor que você já entendeu, já sabe o que é essas três coisas, agora você vai precisar colocar a mão na massa. E aí a gente vai entrar com um conceito um pouco mais técnico de composição. Primeira coisa é enquadramento. Pela lógica, você já deve imaginar o que é enquadramento. É você enquadrar a pessoa, o seu motivo, né? Eu vou sempre estar falando aqui pessoa, porque o meu intuito aqui é que você aprenda a fotografar gente, pessoas. Por quê? É a área mais rentável da fotografia. Você tem áreas de estilo, que é objeto, você tem selva, você tem natureza, tem animais, porém, aqui você vai ter um ganho um pouco mais rápido, uma renda um pouco mais rápida, é fotografar pessoas. Então, você precisa entender como é que fotografa pessoas. Então, nós temos aí o enquadramento, e partindo desse pressuposto, nós temos o que a gente chama de planos. O que são os planos? E aí vamos começar. Primeiro, a gente tem o plano geral. O plano geral, a gente vai ter o enquadramento completo, mostrando a pessoa inteira, ou o grupo de pessoas. Normalmente, a gente faz, quando tem grupo, família, várias pessoas no mesmo quadro, a gente coloca todo mundo ali, mostrando os pés, a cabeça, é o famoso corpo inteiro. E aí, fazendo essa foto do corpo inteiro, a gente pode usar também, quando é uma pessoa só, principalmente para mostrar a paisagem, o local que você está. Você quer mostrar os detalhes, quer mostrar as árvores, quer mostrar a montanha, o pôr do sol. Então, você abre bem a foto, é o que a gente chama de plano geral. O outro plano que a gente tem é justamente o que particularmente eu mais gosto, que é o chamado plano americano, que é quando você corta, né? Você corta, entre aspas, a pessoa mais ou menos na altura da coxa, um pouco acima do joelho, e aí mais ou menos na altura da coxa, você faz o corte. Nesse enquadramento, na minha opinião, você consegue demonstrar melhor a linguagem corporal, certo? A linguagem corporal. Porque você está mostrando o que é importante, de repente, o rosto da pessoa, mas você também está mostrando a postura dela. E aí essa postura vai passar uma mensagem para quem está assistindo essa foto, né? Para quem está vendo essa foto, apreciando. Então, esse plano, não vou entrar em detalhes também porque tem esse nome, plano americano, depois você dá uma pesquisada no Google, é a coisa mais simples do mundo, mas para mim é o mais usado, né? O que eu particularmente eu prefiro usar. O outro plano que a gente tem é o que a gente chama de close, algumas pessoas chamam de perfil, que é quando a gente corta mais ou menos abaixo do ombro, e aí eu tenho uma foto de rosto, né? Um casal, geralmente a gente faz assim, uma foto de close, e esse close ele é mais padrão, sabe? Geralmente eu tenho que fazer uma foto grande, depois eu faço uma foto menor, e eu tenho esse close para que eu possa mostrar a face da pessoa, e as expressões faciais e o sentimento dela naquele momento da foto. E o outro quadro tem vários tipos de enquadramento. Eu estou falando aqui os quadros principais. E esse quarto principal é o que a gente chama de super close, é onde você vai fechar a lente da câmera até um limite máximo permitido, né? Ou seja, eu lembro quando eu comecei a fotografar, lá em 2011, eu tinha um péssimo hábito de cortar o pescoço das pessoas. Então, eu cortava aqui, parecia uma cabeça flutuante, e não era bonito, né? Ninguém gostava, nem a minha patroa gostava, nem os clientes gostavam. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, corte o pescoço dos outros, porque a pessoa vai ficar com raiva de você. Então, o corte sempre tem que ser abaixo do ombro. Aí, quando a gente está falando de super close, corre o risco de cortar a cabeça. Pode cortar a cabeça? Pode, desde que seja um super close, e você evidencia o que é mais importante. Geralmente é o quê? Os olhos e o sorriso. Então, você faz esse corte, tem que mostrar um pedacinho aqui do ombro,
nem que seja pelo menos essa pontinha aqui da clavícula, porque senão a pessoa vai ficar parecendo que é uma cabeça flutuante. Você não vai querer isso na sua foto, ok? Então, nós temos aí esses 4 planos. Só finalizando, esse plano super close, ele é muito utilizado em fotografia de objetos, bem como brinco, editorial de maquiagem, óleos, etc. Ele é muito utilizado nessa questão aí. E tem outras coisas também, chamado macro, mas aí não se enquadra tanto na fotografia de pessoas, ok? Segunda coisa extremamente importante que a gente vai entender dentro da fotografia, imaginando que você já sabe mexer numa câmera, é o foco. O que é o foco? É o foco, né? A palavra já está bem clara, bem nítida, bem óbvia para vocês. Uma câmera como essa, e também até celular, você tem 2 níveis de foco. Ou melhor, você tem 2 momentos para executar uma fotografia. O primeiro momento é para encontrar o foco e fazer a sua fotografia. Geralmente, as câmeras fazem um barulho. A minha não vai fazer por algum problema, por algum motivo, enfim. Geralmente elas apitam quando acha o foco, quando encontra o foco. Você vai apertar, então são 2 níveis. O primeiro nível é para você achar a foto desse botão aqui, que a gente chama de botão do obturador. Então eu vou apertar aqui até a metade. Fez o barulho agora, tá vendo? Você fez o barulho, fez o foco. Então eu completo, eu não tiro o dedo para fotografar. Eu espero fazer o barulho, que não vai fazer agora, e depois eu completo o clique fazendo a foto. Então a foto, para ser executada, ela tem que ter 2 níveis. O nível do foco e depois você completa o clique. O que acontece? Geralmente quando a gente está começando, a gente não entende muito bem o mecanismo, como é que funciona a câmera. Então, quando a gente vai focar, imagine que tem um casal, então são 2 cabeças, né, separadas, e você aponta a câmera com esse ponto de foco no meio. Naturalmente você vai acabar acertando o fundo, você vai acertar a paisagem que está atrás, e você desfoca as pessoas que estão aqui na frente, porque tem um espaço no meio, e esse espaço é onde o foco da lente vai mirar, é onde ele vai atingir e vai focar o que está atrás. Então como é que a gente resolve isso? 2 coisas. Primeira opção, você vai configurar diretamente na câmera, nessas setas que tem aqui. No caso da minha, a Nikon é assim que funciona, a Canon é de outra forma. Então eu vou configurar e apontar o ponto de foco que eu estou vendo aqui dentro, no rosto, no olho de uma das pessoas, ou da esquerda ou da direita. E aí eu concluo a foto, né? A outra opção, essa maneira é um pouco mais demorada, então não é indicado se você vai fazer evento, fazer festa. A outra maneira é você ter o que assim, eu gosto de chamar de dinâmica de trabalho. Ele não quer focar de novo. Dinâmica de trabalho. Como assim? Eu vou primeiro apontar para o casal, vou escolher um alvo, né, ou da direita ou da esquerda. Depois que ele focar, aí eu vou enquadrar. E aí eu consigo fazer a foto. Primeiro eu foco, depois eu enquadro e concluo a fotografia. Certo? Porque daí eu consigo ter o foco do jeito que eu quero. Eu quero fotografar as pessoas. Acontece que às vezes você não consegue fazer isso, você tem que ser um pouco mais rápido, então necessita de muita prática para você conseguir fazer isso. Então a gente seleciona o ponto de foco, segura o foco, né, antes de fotografar, não fica apertando o tempo todo ali, até para não quebrar o botão do obturador, e aí depois a gente tem essa, uma dificuldade, mas depois você começa a achar bom, você escolher primeiro e depois enquadrar, foca primeiro, depois enquadra, foca primeiro e depois enquadra. Finalizando essa parte da fotografia em si, da fotografia básica, a gente tem o que eu gosto de chamar de dinâmica de trabalho. O que é isso? Vou colocar a câmera aqui para simular. Vou deixar aqui para não atrapalhar. Geralmente, as pessoas que estão começando, elas tendem a deixar a câmera jogada, desprezada, certo? E se você faz isso, você está correndo sério risco de perder o que está acontecendo. Então, 4 coisinhas aqui que eu quero conversar com vocês sobre a dinâmica de trabalho. Você já sabe fotografar, já sabe enquadrar, e já sabe, né, entrar num lugar para tirar foto. O que é que precisa ter?
olhar atento. Você não pode ficar vacilando, batendo papo enquanto as coisas estão acontecendo. Enquanto a festa está acontecendo, você está rodado, olhando para a vida, jogando Free Fire, sabe? Essas coisas assim não funciona na vida real. Isso pode até funcionar na fantasia, né? Na vida real isso não funciona. Então, seu olhar precisa estar atento. Segunda coisa, você tem que ter um clique rápido. Tem que ter um clique rápido, porque a câmera tem que acompanhar a velocidade do seu cérebro. A sua mente está pensando, está visualizando uma fotografia. E se você não estiver rápido o suficiente, você não vai conseguir acompanhar. Mas quem vai determinar essa velocidade? Além do olhar atento que você já está fazendo, é sua capacidade de clicar rapidamente. Certo? Focou, fotografou, focou, fotografou, focou. E por último, não. Terceira coisa, um enquadramento mental. Tudo que eu vejo, eu tenho que enquadrar. Tudo que eu vejo, eu tenho que enquadrar. A pessoa tem que ficar no meio, na minha mente ela já tem que estar no meio. A pessoa tem que estar no canto direito, na minha mente ela tem que estar no canto direito. Então, antes de eu apontar a câmera para ela, a foto já tem que estar pronta na minha cabeça. Eu não posso ficar esperando fazer a foto com a câmera. A câmera ela só executa aquilo que o meu cérebro está pedindo, está ordenando. E aí eu vou lá, aponto a câmera com um clique rápido e faço a fotografia. E para finalizar, eu tenho aí a questão da velocidade do obturador. Tem que estar numa velocidade que responda a meu enquadramento mental. Imagina a situação, eu passava muito por isso, um pai brincando com o filho na piscina e ele joga a criança para cima, né? Os pais gostam de fazer isso por algum motivo. E eu sabia que a foto era bonita e ele jogava para cima, eu sabia que ele ia jogar de novo. Aí eu já preparava a câmera, eu sabia quando ele jogava, aí eu ia lá e fazia a foto. Se o obturador ele está lento ou a velocidade que eu determinei está abaixo da adequada, vai ficar uma mancha, não vai ficar a foto nítida com a criança no ar, vai ficar uma mancha. E aí a criança vai aparecer também, mas não vai ser bonito e a pessoa não vai querer aquela foto. Então também tenho isso. E um detalhe super importante é que você deve manter sempre a câmera próximo do rosto, certo? Próximo do rosto. Principalmente se você estiver fazendo festa, aniversário, o tempo todo as crianças correndo para lá e para cá, você precisa pegar o sorriso e na hora que a criança ri, ou a pessoa ri, de repente você está no casamento e a mãe do noivo começa a chorar copiosamente, você está aqui fotografando o casal e olha com a visão periférica e já tem que virar e fazer a foto rapidamente. Então, a câmera deve permanecer próxima do rosto. Você não deixa a câmera lá jogada enquanto você está batendo papo, fazendo qualquer outra coisa ou comendo, né? Já vi muita gente que passa mais tempo comendo do que trabalhando. Vamos lá. Então, pessoal, continuando com o assunto aqui de fotografia, né? Nós temos o que é mais importante para você virar profissional, que é prática. Prática, 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 prática. Os especialistas determinam que você tenha no mínimo 500 cliques por semana, para que você comece a desenvolver um olhar fotográfico. Nesse lugar que eu trabalhava, eu fazia 500 cliques por dia, porque a gente trabalhava para uma empresa e tinha uma meta, né? Meta de, enfim, como trabalhar com venda, você tem meta. Eu fazia 500 a 1.000 cliques por dia. Então, eu meio que acelerei esse processo de prática. Então, você vai praticar aquilo que você aprendeu, certo? Está aprendendo, está fazendo o curso, está aprendendo, aí você vai praticar durante o curso. Depois que você aprende, agora você vai praticar um monte, aquilo que você já sabe fazer, para que você possa aperfeiçoar. Então, você tem essa parte da prática, e para a gente fechar esse primeiro bloco, que é sobre a fotografia básica, que é o que você precisa para poder trabalhar, nós temos a pós-produção básica. E o que é a pós-produção? Aquilo que eu não aprendi no curso de fotografia, tive que fazer outros cursos por fora, né? Que é o seguinte, você deve saber mexer em programas de edição. Não estou falando de filtro do Instagram, estou falando de programas profissionais de edição de fotografias. E a gente tem os mais famosos, Photoshop, Lightroom e só, porque o restante é tudo imitação. Trabalhe com essas duas coisas e aprenda a mexer com esses programas de edição, porque
Alguns gostam, mas a maioria dos clientes não gostam, eles percebem quando a foto não está tratada, não está mexida. Nós temos uma certa obrigação de trabalhar a luz, trabalhar a cor e de repente a nitidez daquela fotografia antes de entregar para o cliente. Ok? Então, na pós-produção, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que ter na pós-produção? O mínimo é conhecer os tipos de arquivo. Nós temos 2 tipos de arquivo para trabalhar com fotografia. O primeiro é o padrão, é o que todo mundo usa, é o que você faz com seu celular, tira a foto, o arquivo já sai desse jeito, que é o quê? A imagem chamada JPEG, ou JPG, que ela já vem pré-processada do seu aparelho, no caso aqui da câmera fotográfica. Quando você fotografa, ela já está pré-processada, já tem cor alterada, já tem luz alterada, e você pode entregar isso quando for um trabalho mais rápido. O pessoal do jornalismo usa bastante isso, para poder, é muito dinâmico, né? Você não pode perder tempo. A notícia chegou, você tem que anunciar na hora, você não pode demorar muito para entregar o material. Porém, por exemplo, num casamento, que você tem tempo para trabalhar, você precisa usar, isso é minha opinião técnica, né? Você precisa usar o outro formato de arquivo que funciona para gente que trabalha com fotografia, que é o chamado RAW, ou RAW, R-A-W. Literalmente significa cru, e ele simula o antigo negativo das câmeras analógicas. Na prática, é como se o RAW, o arquivo em RAW, fosse um negativo digital. Da mesma forma como antigamente nós precisávamos ir para o laboratório para revelar a foto que estava no negativo, hoje nós precisamos colocar esse arquivo em RAW no programa adequado, e para que possamos revelar essa foto, né, entre aspas, em formato JPEG, e aí você entrega essa fotografia e consegue editar ela, tratar ela sem perder qualidade. Quando a gente trata ou edita uma foto em JPEG, a gente perde muito em luz, perde muito em cor, a foto fica toda bugada e acaba que você não consegue entregar o melhor trabalho para o cliente. Então, o recomendado é que você use o arquivo em RAW. Qual o programa que você tem que usar? Photoshop. Se você não tem, arrume alguém para instalar no seu computador e comece a aprender a mexer no Photoshop. Você precisa ser o especialista em Photoshop? Claro que não. Se você for design gráfico, se você trabalhar com criação de vetores e essas coisas todas de montagem, manipulação de imagem, aí você precisa ser especialista, certo? Mas para trabalhar com fotografia, você tem que saber o mínimo necessário para editar e tratar uma foto. Uma coisa muito importante que eu acabei não falando é o seguinte: por que eu coloquei o nome fotografia básica? Porque para você trabalhar com fotografia, ganhar dinheiro com fotografia, fazer dinheiro com fotografia, você não precisa saber tudo de fotografia, ao contrário do que muitos pensam. Eu lembro de algumas técnicas que eu aprendi nos cursos, que eu nunca usei, e eu sei que eu nunca vou usar. Por que não? Porque o cliente não está nem aí para certas técnicas que a gente usa. Eu passei muito tempo me frustrando porque eu queria fazer coisas para mim e os clientes não gostavam. Então, tem o fotógrafo mais requisitado do Brasil, chama Everton Rosa. E ele tem um curso e um livro chamado Criatividade na Fotografia. Nesse livro, ele explica que a criatividade é entregar aquilo que o cliente quer. Então, depois que eu aprendi isso, eu parei de frescura e comecei a entregar apenas o que o cliente queria. A foto é boa, é esteticamente bonita e tem uma técnica dos anos e anos de prática e estudo que eu estou colocando ali. Uma vez ou outra eu coloco uma coisa que eu quero para me agradar como artista, né? Como alguém que está produzindo um material que nasce no meu cérebro e eu transmito para a câmera. Mas é uma coisa bem perdida ali no meio de 200 fotos, eu faço 2 do meu jeito, da forma que eu gosto, da forma que eu me sinto bem em fazer. Então, você precisa saber tudo de fotografia? Não. Você precisa saber, é isso que eu falei até agora. Você precisa saber clicar, você precisa saber focar, enquadrar e ter uma noção de composição fotográfica. O resto você vai aprendendo ao longo do tempo. Uma das frases que eu mais amo e admiro, e eu repito isso para mim todo dia aqui, é melhor feito do que perfeito. A gente vai consertando no meio do caminho e você consegue entregar na hora que você deve entregar. Pare de perfeccionismo. O perfeccionismo vai acabar com a sua vida. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vamos lá, segunda parte. Eu não sei se eu estou no tempo correto, mas vamos adiantando aqui.
Segunda parte desse bloco a gente vai tratar sobre comunicação. Os cursos não te ensinam isso. Então, o que eu vou te passar agora é o que eu aprendi apanhando, ou seja, errando e aprendendo, né? Fazendo e aprendendo ao longo do tempo. Eu consegui entender como que funciona a comunicação. E eu vou ser bem rápido aqui nessa parte, para a gente conseguir concluir tudo. Primeira coisa, a abordagem. Eu sempre tenho que estar atento às coisas que estão acontecendo ao meu lado. Eu preciso saber abordar as pessoas onde eu estiver, seja na padaria, seja na igreja, seja num ambiente escolar, seja em qualquer lugar. Se houver um possível cliente, como assim? De repente eu vejo um pai com uma criança. Esse cara pode ser meu cliente, porque eu já posso fotografar a criança dele. Se eu vejo um casal, esse casal pode ser meu cliente, porque eu posso fotografar o pré-wedding, o book, o ensaio deles na praia. Eu posso fotografar o casamento, posso fotografar a gestação da esposa, os filhos e a vida toda ser o fotógrafo desse casal. Mas tudo parte do primeiro contato, da primeira abordagem. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, é um segredo aí das vendas que eu vou liberar aqui gratuitamente para todos vocês. Tenha cara de pau, certo? Você precisa ter cara de pau para poder chegar nas pessoas. E não ser mal educado, isso é o principal. O que você tem que fazer? Opa, tudo bom? Eu sou fotógrafo, já fala direto, e eu gostaria de tirar fotos de vocês. E aí você vai desenrolando a conversa, não vou entrar em detalhes agora, porque no final eu vou deixar aqui meu WhatsApp, porque você vai entrar em contato comigo e eu vou te mostrar o curso completo, como é que funciona. A segunda coisa é extremamente importante, etiqueta. O que é etiqueta? Algumas pessoas chamam de marketing pessoal. Eu gosto de chamar de etiqueta, que é o seguinte. Muitas pessoas se confundem achando que pode falar do mesmo jeito que ela fala no seu cotidiano, ela pode falar no ambiente de trabalho. Então, eu já vi fotógrafo chamando palavrão na frente do cliente, contando piadas indecentes, contando historinhas fora de hora, e isso acabou gerando desconforto e o cliente não quis ficar o tempo determinado para aquele ensaio, por exemplo, e foi embora mais cedo e a pessoa não conseguiu fazer as fotos que ela deveria fazer, né, a quantidade de fotos que ela deveria fazer. Então, a etiqueta parte tanto da sua aparência, então, as roupas que você veste para trabalhar devem ser adequadas ao momento. Você não vai fotografar na praia, a não ser que seja determinado pelos noivos, fazer um casamento na praia, de paletó, gravata, sapato social, todo embecado, você vai morrer. Agora, se o noivo disser lá, venha de paletó e gravata, aí você vai de paletó e gravata. Do mesmo jeito, você não pode entrar num casamento à noite, naquela coisa toda glamurosa, todo mundo black tie lá, e você vai de bermuda e chinelo, ou com a camisa de candidato. Aí você vai ser expulso da festa, certo? Então, você tem que ter esse bom senso para poder se comportar da maneira adequada nos ambientes de trabalho. E parte primeiro da sua imagem, o seu primeiro impacto com as pessoas. Segunda coisa, parte da sua linguagem. Quanta gíria você pode falar? Quanto palavrão você pode? Você pode falar palavrão nesse ambiente? De repente você está numa festa informal, com a galera, todo mundo bebendo, se divertindo, farrando, e aí você, dentro daquele contexto, acaba falando alguma coisa ou outra. Mas eu, particularmente, não recomendo que você faça isso. Mantenha a sua postura. E a terceira coisa com relação à comunicação é o momento do trabalho ali, a hora da ação, a hora que você está fazendo as coisas, você tem que saber o que dizer para o seu cliente, o que dizer para as pessoas, pedir licença quando alguém estiver atrapalhando a sua foto, de forma educada, é claro. E aí você consegue ter um bom trabalho e não ser um incômodo naquela festa, você ser algo... Dizem que o fotógrafo é que nem juiz de futebol. Quanto menos ele aparecer na festa, melhor ele fez o seu trabalho. Então, o fotógrafo está atrás da câmera, ele não precisa se mostrar. Então, quanto mais escondido ele tiver, quanto mais ele discreto ele for para fazer aquela foto, é melhor. Ele vai aparecer em que momento? Quando for guiar a foto, a fotografia direcionada, né? Vai guiar o casal, guiar as pessoas. E para a gente finalizar, a gente vai para o fluxo de trabalho, que nada mais é que como você vai trabalhar no dia marcado, no dia do casamento, no dia da festa de 15 anos, no dia do aniversário. Primeira coisa que você tem que verificar é o seu equipamento, que a gente chama de checklist. Você tem que saber se está com a câmera com bateria carregada, se as lentes que você vai usar são as adequadas para aquele trabalho, se o seu flash está funcionando. Não acabei nem falando disso aqui, é o flash.
é um flash externo, né, para dar luz quando não tem luz ambiente, e aí cartão de memória, seu computador e etc. Eu faço um checklist, estou pronto para trabalhar. No dia do trabalho, acorda disposto para trabalhar, pelo amor de Deus, não esqueça, certo? Que se daquele dia está marcado o evento, senão você vai se queimar e nunca mais vai arrumar um trabalho decente. Marque na sua agenda do celular, agenda física, todas as agendas que você tiver, marque e vá trabalhar. Analise todos os ambientes para que você possa executar um bom trabalho. Não vou me delongar em nenhum desses pontos aqui. E, finalmente, a pós-produção. Você tem que ter um tempo para editar essas fotos. Então, você não pode terminei aqui hoje o trabalho e vou dizer para o cliente, amanhã eu te entrego as fotos. Você não tem como garantir isso, a não ser que você realmente passe a noite inteira acordado para entregar as fotos no outro dia. Então, você tem que dar um prazo, uma margem confortável para você e que o cliente não fique também muito incomodado com a demora demais. E aí, finalizando, minha gente, essa palestra aqui, eu quero agradecer a todo mundo que proporcionou isso, ao convite enfim, o Jonas que me convidou. Eu quero agradecer a você que está assistindo, né, que vai assistir em outro momento, por ter ficado até o final, e eu quero te convidar a anotar o meu número, certo? Pegue o seu papelzinho aí, sua caneta, e anote meu número, meu WhatsApp, 82991595309, 991595309. Por que você vai anotar esse WhatsApp? Porque vai mudar a sua vida. Estou parecendo o cara do Juarez, da TechPix. Porque quando você entrar em contato comigo, eu vou te explicar como funciona o curso completo. Essa palestra é um resumo do curso de 38 horas de duração, certo? É um curso gigante, que vai ter um monte de coisa, que vai lhe capacitar a se tornar um fotógrafo profissional, mesmo que você não tenha câmera, não tenha computador e não tenha dinheiro, beleza? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou te explicar tudo direitinho como é que funciona, e eu vou aqui fazer já o meu merchan. A primeira pessoa que mandar uma mensagem para mim dizendo, quero fazer o curso de fotografia profissional, eu vou dar 70% de desconto na matrícula, beleza? Então, finalizando aqui, muito obrigado a todos. Daqui a pouco a gente vai estar com outras atrações aí. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.